Oi, turminha, então dando continuidade ao nosso capítulo de números decimais, hoje a gente vai ver a adição de números decimais e subtração de números decimais. Então a gente vai iniciar com a adição de números decimais, certo? Então vamos entender um pouquinho. Luana foi a uma lanchonete e comprou um copo de suco e um pedaço de bolo. O suco com um copo de 300 ml é R$ 1,50, o bolo, o pedaço, é R$ 1,75 e o salgado, a unidade é R$ 2,25. Para determinar o total gasto nessa compra, calculamos R$ 1,50 mais R$ 1,75. Observe algumas maneiras de efetuar essa adição. Então, a gente tem duas maneiras aqui, né? A primeira maneira, a gente representa a parcela da adição utilizando as placas, barra e cubinhos. E aí, a gente utilizou uma placa e 5 barras para representar 1,50. Já para representar 1,75, a gente utilizou uma placa, 7 barras e 5 cubinhos. Juntamos as placas, que é as unidades, as barras, os décimos e os cubinhos, os centésimos, e em seguida trocamos 10 barras, 10 décimos, por uma placa, uma unidade. Então, vocês estão vendo aqui, a gente juntou as placas, ou a gente juntou as barras e trocou por uma placa. E aí ficou 1,50 mais 1,75, que é igual a 3,25. Então, a gente tem aqui as barras, né, representando o 3, as placas representando o 3, né, a gente tem 1, 2, 3 placas que foi trocada pelas barras, 2 barras e 5 cubinhos, que representa 3,25. Conseguiram entender? Utilizando o algoritmo, adicionamos os centésimos. A gente tem a parte inteira e a parte decimal, né? E a vírgula está separando a parte inteira da parte decimal. Então, a gente tem o quê? Décimos, centésimos e o que mais? A unidade, não é isso? Então, na unidade a gente colocou o 1, né? Tanto um de 1,50 como um de 1,75. Colocamos as vírgulas, né? Separando a parte inteira da parte decimal. Na parte de décimos, a gente colocou o 5 e o 7. E nos centésimos, colocamos o 0 e o 5. E aí, a gente fez a soma, né? Primeiro, nos centésimos. Sempre começando de trás pra frente, lembra? A gente pegou 0 centésimos mais 5 centésimos, que deu igual a 5 centésimos. Na segunda parte, a gente adicionou os décimos, né? Então, a gente adicionou o quê? A gente pegou 5 mais 7, né? Que é os décimos, 5 décimos e 7 décimos, que dá igual a 12 décimos. Na terceira parte, trocamos os 10 décimos por uma unidade e adicionamos as unidades. Então, a gente pegou 1 mais 1 mais 1, que dá igual a 3 unidades. Então, a gente somou 1 mais 1 das unidades, né? E o que subiu, que é os 3, 1, que dá igual a 3 unidades. Então, ficou 3,25. Porque não era 12, então subiu 1. E somamos 1 mais 1 que subiu. E ficou 3. E aí, ficou 3,25. Então, a gente conseguiu fazer eles separadamente. Começando primeiro pelos centésimos, depois pelos décimos e depois pela unidade. E não esquecemos da vírgula, certo? Então, é dessa forma que a gente faz através dos algoritmos. Ou então, né, a gente faz 1,50 mais 1,75, que são as parcelas, que a soma total vai dar o total das parcelas delas, né? Então, a gente pegou 1,50 mais 1,75. Aí, 0 mais 5 é igual a 5. 7 mais 5, 12 foi 1. 1 mais 1 mais 1, 3. E deu 3,25. E escrevemos as parcelas uma abaixo da outra, de maneira que uma vírgula fique alinhada com a outra. Em seguida, adicionamos os centésimos, os décimos, as unidades e assim por diante. Então, a gente sempre vai somar primeiro os centésimos, depois os décimos, depois a unidade e sempre colocando as vírgulas uma abaixo da outra na reta, certo? Da maneira que tá aqui. Portanto, Luana gastou 3,25 nessa conta. Agora, vamos ver a subtração de números decimais. Observe as informações da tabela. Estatura de Marcelo. Idade, né? A gente tem de 0 a 5 anos. E estatura de 0,52 a 1,13, né? 1,13. Para determinar a diferença da estatura de Marcelo e o seu nascimento aos 5 anos de idade, calculamos 1,13 menos 0,52. Observe algumas maneiras de efetuar essa subtração, utilizando placas, barras e cubinhos. Primeiro, representamos o número 1,3 utilizando cubinhos e barras e placas. Então, a gente representou o 1 como uma placa, né, que é a unidade. O outro 1 como uma placa, que é os décimos, e utilizamos os cubinhos como centésimos, no caso, 3 cubinhos. Retiramos 2 centésimos, 2 cubinhos, né? Porque a gente diminuiu. Como não é possível tirar 5 décimos de 1 décimo,
trocamos uma placa de unidade por 10 barras, 10 décimos. Depois retiramos 5 barras de décimo. Então, a gente pegou 1,13 menos 0,52, que deu 0,61. Porque a gente trocou uma unidade, né, uma placa, por 10 barras. E cortamos 5 décimos, que ficou 0,61. Utilizando o algoritmo, subtraímos os centésimos, parte inteira e parte decimal, que nem na subtração ou na adição, certo? Então, a gente tem a unidade, os décimos e centésimos. Colocamos 1,13 e 0,52. Primeiro, a gente pega o quê? A gente subtrai os centésimos. Começa sempre de trás para frente, lembra? Então, a gente pega 3 centésimos menos 2 centésimos, que dá igual a 1 centésimo. Como não é possível subtrair 5 décimos de 1 décimo, trocamos uma unidade por 10 décimos, ficando 0 unidade e 11 décimos. Em seguida, subtraímos 5 décimos de 11 décimos. Então, a gente pegou o quê? Como não podia, né, pegar 1 de 5, né, a gente pediu emprestado do amigo do lado, como a gente sempre pede. E ficou 11 décimos menos 5 décimos, que no caso ficou 6 décimos. Subtraímos as unidades, né? Que é 0 menos 0, né? Que é a unidade. Como a gente pediu emprestado, ficou 0, 0. E o resultado ficou igual a 0,61. Então, é dessa maneira que a gente utiliza os algoritmos. Sempre pedir emprestado a casa do lado. Então, se tivesse um número a mais, eu teria pedido emprestado ao outro número, certo? Caso eu não conseguisse diminuir. Ou a gente pega 1,13, né? Que é o minuendo, menos o subtraendo, que é o 0,52, e vamos ver a diferença. Então, escrevemos o minuendo sobre o subtraendo, de modo que uma vírgula fica alinhada com a outra. Em seguida, subtraímos os centésimos, os décimos, as unidades e assim por diante. Portanto, Marcelo cresceu 0,61 metros de seu nascimento aos 5 anos de idade. Então, a gente conseguiu ver, né? A gente diminuiu sempre de trás para frente, começando pelos centésimos, depois pelos décimos e depois pelas unidades, que deu 0,61 a diferença, certo? Então, pessoal, a nossa agenda da adição de números decimais é da página 129 até a página 133, certo? 133. E a de subtração de números decimais é da página 136 a 141, certo? Então é isso, pessoal, qualquer dúvida vocês podem perguntar. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.